No último vídeo a gente mostrou como fazer essas plataformas que se movem. No vídeo de hoje a gente vai mexer um pouco mais com as imagens dos inimigos e com a movimentação e a animação deles. Tá? Bom, esse vídeo talvez seja um pouquinho mais longo, porque tem algumas coisas um pouco complicadas aqui. Se alguém até tiver alguma sugestão de como fazer de uma forma diferente, eu agradeço. Pode deixar aí nos comentários que eu vou ver e, né, dependendo, eu posso gravar algum outro vídeo sobre isso. Mas eu vou mostrar a forma como eu faço, que eu acredito que seja simples. Parece um pouco complicado no início, mas funciona muito bem. Então a gente vai começar fazendo um primeiro inimigo, tá? Então eu vou substituir simplesmente essa imagem vermelha aqui, né, dando um duplo clique para abrir o editor. E eu vou buscar aqui nas nossas pastinhas, né, lá do mesmo pacote que a gente está usando desde o começo, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou vir aqui em Base Pack, aqui dentro a gente tem a pastinha de Enemies, e eu vou começar usando esse daqui, que ele é mais simples, vocês já vão entender por quê, tá? Então eu vou usar esse bloquinho, né, ele é só um bloco sem animação nenhuma. Eu já vou aproveitar para renomear aqui essa animação dele, eu vou chamar de bloco mesmo, tá? E vou fechar o editor. Beleza, então tá aqui o bloquinho. Se ele ficar numa posição deformada, alguma coisa assim, né, porque a gente já tinha mexido, ó, a gente pode selecionar ele aqui e vir aqui onde diz tamanho, e a gente pode setar a largura, a altura ou a escala, né, em porcentagem. Então eu vou colocar aqui 100%, né, tanto na altura quanto na largura, para que ele fique, né, num tamanho padrão ali, né, que ele já foi feito. Então, daí qualquer coisa a gente pode segurar Shift aqui, ó, que a gente pode redimensionar sem distorcer, né? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou deixar ele no tamanho padrão. Então esse seria, digamos, o mais simples, né? Se eu rodar aqui, tudo continua funcionando normalmente. Ó, tá lá o bloquinho, né? Ele vai para um lado e para o outro. Beleza, ó, continua podendo pular sobre ele, né? Tudo normal. Já fica bem melhor do que aquele retângulo vermelho. Porém, a gente quer outros tipos de inimigo, né? Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Vamos primeiro segurar Alt aqui, opa, Alt não, Ctrl, a gente segura Ctrl, clica e arrasta para a gente criar um segundo inimigo. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar esse primeiro que a gente tinha, eu vou deixar ele lá na outra ilha, e eu vou deixar esse daqui aqui. Esse eu vou querer alterar a imagem dele. Então, por exemplo, eu vou dar um duplo clique aqui. Só que se eu alterar a imagem dele aqui, eu vou estar alterando a imagem de todos os blocos, né? Daquele que eu já copiei vai ser alterada também. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Quer dizer, antes de clicar aqui, eu vou criar uma animação, tá? Então, a gente já tem aqui a animação do bloco. Eu vou apertar com o direito, adicionar animação. E eu vou chamar essa animação aqui, ó. Vou renomear ela. Vou chamar ela de lesma. E aí eu vou buscar agora sim a imagem lá da lesma, tá? Pode ser... Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar duas, né? Segurando o Shift aqui ou Ctrl a gente consegue selecionar duas. E eu vou abrir essas duas imagens, então essa Slime Walk 1 e Slime Walk 2. E eu vou abrir. E aí ele já, né, como eu selecionei duas, ele já vai criar uma animação aqui pra gente, tá? Eu posso ver como que essa animação tá clicando aqui nesse botãozinho de play aqui do editor mesmo. Ó, né? Só que a animação a gente viu ali, ela foi muito rápida, né? E já acabou. O que, que a gente faz aqui? A gente clica aqui em lesma, ó, e põe em repetir, para ela ficar sempre, né, repetindo em loop infinito. Só que a gente vê aqui que está meio esquisito, né? Fica aparecendo um espaço embaixo dela. Então, para corrigir isso, vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui no nosso ponto de origem, né? Igual a gente fez lá com o player, né? Tá aqui, ó, ponto de origem, tá bem no meio. E eu vou fazer um ajuste rápido aqui, ó, para essa opção inferior, tá? Então, quando eu faço isso, ó, ele vai setar bem no meio aqui na parte de baixo. Eu posso fazer isso para as duas imagens, ou eu posso pegar essa que eu já fiz, apertar com o botão direito aqui em origem e colocar aqui, ó, aplicar em toda a animação, tá? Toda animação seria toda essa animação. Aquela opção de todas as animações seriam todas essas animações que a gente já tem, né? Inclusive, ele aplicaria para o bloco. Para o bloco não vai fazer diferença, então não vou aplicar. Vou dar o play agora, ó, como já melhora, né? Porque agora o ponto âncora ele está
aqui embaixo, né? Então, se tiver alguma diferença de imagem, essa diferença vai aparecer lá para cima. Então, para a gente é exatamente o que a gente quer, né? Porque esse ponto seja fixo, senão ela ia ficar pulando ali, né? E a velocidade, agora a gente pode setar aqui também, né? Então, se eu quiser que ela se mova mais rápido ou mais lento, eu vou deixar 5 mesmo, acho que tá bom, como, né, ele vai ficar rastejando ali, acho que é legal que ele fique mais lento mesmo. Beleza, então eu fecho. Só que a gente vê aqui, ó, que não mudou, né? Então esse aqui continua o bloquinho, mas esse aqui também continua o bloquinho, né? Então o que, que a gente faz? Ó, eu vou selecionar esse daqui, que eu quero mudar, e aqui para baixo, ó, tem animação inicial. Então eu posso trocar o bloco pela lesma, né? E aí eu posso ajustar, deixar mais pertinho do chão, né? Como ela tem o comportamento de plataforma, ela vai, ó, ter o comportamento de plataforma, ela vai cair, né, sobre a plataforma. Então vamos apertar F5, né? E ó, tá lá a lesma. Né? Porém, a primeira coisa que a gente nota é que ela não vira de lado, né? Ela não muda para um lado e para o outro, né? Essa é a parte mais complicadinha de fazer, né? Mas eu já mostro para vocês. Eu quero criar mais uma variação desse inimigo. Ah, só para mostrar, né? Se eu vier aqui para outra ilha, tá lá o bloquinho, né? Então, aqui está a lesma, lá continua sendo o bloco. Beleza, eu vou fazer uma terceira variação para mostrar mais uma forma aqui de fazer, né? Então, seguro o Ctrl, clico e arrasto. E essa daqui eu vou fazer a mosca, né? Porque daí a mosca eu quero que ela fique voando, né? Indo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? Um movimento um pouquinho mais aleatório ali. E eu não quero que ela caia no chão, né? Então vamos lá. Eu vou criar mais uma animação, então duplo clique aqui na imagem, tá aqui o bloco, tá a lesma, e agora eu vou adicionar mais uma animação. Então vamos renomear essa aqui, eu vou chamar de mosca. Beleza, mesmo processo, vou abrir a pastinha, tá aqui as duas moscas, ó, essa fly, né, a 1 e a 2, segurar Ctrl aqui e selecionar as duas, beleza. Então tá aqui a animação, da mesma forma, eu posso dar o play, vamos marcar aqui, né, selecionar, marcar a opção de repetir, que eu quero um loop infinito, e aqui também, ó, a gente vê que está mexendo a asa, mas está mexendo o corpinho aqui também, né? Então já não fica muito legal. Vamos fazer o mesmo processo, vamos mudar o ponto âncora, a origem aqui, né? Então botão direito, ajuste rápido e vou colocar em inferior. E a mesma coisa, vou vir aqui, ó, aplicar em toda a animação, tá? Que daí tanto uma quanto a outra vai ficar com o ponto âncora embaixo. Agora se eu der o play, ó, a gente vê que está mexendo só a asinha, né? Senão ela ia ficar fazendo aquele flick ali né, durante o jogo. Beleza, ó. Agora eu posso selecionar aqui, eu acho que a mosca era legal, que ela ficasse mais rapidinha, né? Não sei se tanto assim, mas vamos colocar um 15 aqui, ó. Tá? 15 acho que já fica um valor legal. Beleza, então eu posso fechar, né? Agora essa daqui, vou fazer a mesma coisa, eu seleciono aqui, venho aqui para baixo, a animação inicial tá lesma, eu vou trocar para mosca. Só que agora vai acontecer aquele problema que eu falei, né? Se eu rodar, ó, ela caiu, né? E caiu lá na água. Então, assim, eu não quero que a lesma caia. E aí que é legal, ó, a gente pode fazer configuração individual para cada um dos inimigos, igual a gente fez aqui com as plataformas, né, no vídeo anterior. Então, para a mosca, ó, o comportamento dela de plataforma, eu posso vir aqui e desabilitar. Então, a opção desabilitado, eu venho aqui e desmarco. Beleza, se eu rodar agora, ela já não cai, tá? Fica um pouco esquisito, né? Ela está se mexendo exatamente igual a lesma, né? Fica meio estranho. Então vamos começar a mudar um pouquinho alguns valores. Então, por exemplo, para essa mosca, ó, o comportamento dela de senoide está aqui, ó, horizontal, beleza, o período está de 4 segundos, então está igual a mosca, né? Porque a gente copiou quer dizer, igual a lesma, né? Porque a gente copiou da lesma. Então eu vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho essa magnitude, vou aumentar aqui o período para 10, beleza, já vai ficando melhor. Só que eu quero fazer uma outra coisa aqui, além disso, né? Vamos rodar aqui só para ver como que está ficando. Por enquanto só vai mudar o período, né? Então, ó, como ela tem um período maior, né? A lesma está aqui, não parece mais que elas estão andando exatamente juntas, né? Porque já estão independentes. Eu vou adicionar mais um comportamento, tá? Então eu vou apertar com o botão direito aqui na mosca, adicionar comportamento,
e eu vou adicionar mais um comportamento de senoide, tá? A gente pode adicionar mais de um e ele vai fazer um movimento combinado das duas senoides. Então assim, ó, para a mosca, ó, por exemplo, agora ela tem duas senoides, só que isso, né, como a gente adicionou um comportamento ao objeto inimigo, isso acaba valendo para todos eles. Então todos eles estão com dois comportamentos de senoide. Então eu vou fazer o seguinte, ó, para a lesma e para o bloquinho, ó, eu vou desligar a minha segunda senoide. Então, a senoide 2, tá vendo? Está habilitado, eu vou desabilitar. Então, eu vou marcar aqui, né, desmarcar a opção. Né? Então, ó, o bloquinho agora está com a opção da senoide 2 desmarcado e a lesma também. Tá? Tá aqui, ó, senoide 2 desmarcado. Então, a gente vai deixar somente a senoide 1 para esses dois. E agora, para a mosca, ó, eu vou deixar habilitados os dois. Tá? Então, ó, eu desliguei o plataforma, vou deixar habilitado o senoide 1, né, e vou deixar habilitado o senoide 2. Só que no senoide 2 eu vou trocar o movimento de horizontal para vertical. E aí eu posso colocar aqui ó, um período bem curto, assim, por exemplo, vamos lá, 1 segundo e uma magnitude pequena também, um pouquinho menor. Vamos por 30 aqui, deixar um movimento bem exagerado, só para a gente ver como que fica. Então agora o que acontece? Ele vai fazer o movimento combinado da senoide horizontal com a vertical. Ó, já fica bem mais legal. Tá vendo? Ele fica subindo e descendo e ao mesmo tempo fica indo para um lado e para o outro. Né? Fica mais condizente aqui com o tipo do inimigo. Então agora para fechar só falta fazer nelas, né, todos os inimigos aqui eles se virarem para um lado e para o outro quando ele chega ali no final e volta, tá? Então vamos fazer isso. Isso a gente vai fazer aqui na folha de eventos, né? Aqui a gente vai ter que ver um conceito um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicado, mas com certeza vocês vão entender. Vamos lá. Então eu vou adicionar um evento, tá? Primeiro eu preciso percorrer todos os inimigos, então vai ser um evento que a gente quer chamar para cada inimigo. Então a gente digita aqui, ó, cada, né, na busca, ó, para cada, tá? Então vou selecionar aqui para cada e vou dizer, né, qual o objeto vão ser os inimigos, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, vou clicar aqui em pronto, ó. A gente pode ler assim, ó, para cada inimigo ele vai fazer alguma coisa, né? E o que é esse alguma coisa? A gente vai adicionar um subevento. Então, botão direito aqui, bem no cantinho, adicionar, ó, subevento. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai observar o valor daquela senoide 1, que é a senoide que faz o movimento horizontal. Então, aqui, ó, dentro desse sistema, ó, eu vou buscar para facilitar por valor, tá? E aqui tá, ó, está entre valores. É isso aqui que a gente vai usar. Então, eu vou dar um duplo clique aqui. E aqui para explicar para vocês, né, que valores são esses, ó, eu até deixei já aberto o Figma para mostrar um desenho aqui. Ó. Então o que acontece? Aquele movimento de senoide fica fazendo assim, ó, vem para a direita, vai lá para a esquerda, volta para o meio e começa de novo, vindo para a direita. Então ele fica fazendo, resumindo, né, ele fica fazendo um movimento aqui de vai e vem. Só que esse movimento ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte é um movimento curto, né, digamos assim, a metade do caminho para a direita. Depois é um movimento longo para a esquerda. Depois é outro movimento curto para a direita e quando ele chega aqui ele começa tudo de novo, tá? Então, esse período todo aqui, ele tem o valor, vamos pensar como o valor 1, tá? Então, se ele tem esse valor, né, todo para chegar aqui e ser o valor 1, por exemplo, essa primeira flechinha aqui, ó, ela vale a 0,25, tá? Então, como que é isso? Ó? Ela vem aqui, ó, do zero, vamos pensar assim, ó, no momento zero está aqui, quando o período chegar em 0,25, chegou aqui, depois vai chegar em 0,75, né, porque ele tem que voltar daqui até aqui, passa o tempo, né, digamos assim, de meio período, né, então 0,25 mais 0,5, 0,75. Depois outra flechinha de 0,25 e ele chega no 1, né? 0,75 mais 0,25 é 1. Isso daqui não é o tempo, nem a distância, é o período, tá? Então ele sempre vai ser de 0 a 1. E ele sempre vai ser dividido nessas fases, né? Então a primeira fase aqui é até 0,25, de 0,25 a 0,75 essa segunda fase, de 0,75 até 1 é a terceira fase. Então assim, ó, a imagem do bonequinho lá, ele está sempre virado para a esquerda, né, como a gente viu.
Então, assim, ó, se o período tiver entre 0,25 e 0,75, eu quero manter como está, né? Eu quero porque ele vai estar andando exatamente aqui, ó, fazendo esse caminho. Fora isso, eu quero espelhar ele, tá? Virar ele para o outro lado. Tá? Então, assim, ó, só para a gente visualizar, entender um pouquinho do porquê que eu vou escrever aquele código ali. Tá? Então, a gente está tratando aqui do período. Então, voltando aqui para o construct, né, que valor que a gente quer observar, né? Como que a gente escreve isso daqui? Ó, primeiro eu vou buscar a minha entidade, né? Entidades são esses objetos aqui. Então, ó, quando eu começo a digitar, ele já preenche para mim inimigo, tá? Quando eu coloco o ponto, eu consigo acessar todas as informações do inimigo, inclusive os comportamentos. Então, se eu colocar aqui, ó, ponto senoide, ó, ele já achou lá os dois comportamentos, A1 e A2. No caso, a gente quer olhar a senoide 1, porque a 2 é só o sobe e desce lá da mosquinha. Então, a senoide 1, né, a senoide, né, sem número. Ponto, ó, e aqui quando a gente coloca o ponto, agora a gente está acessando todas as informações da senoide, né? E como eu falei lá, a gente quer ver a posição no ciclo, né? Então, aquelas informações que eu mostrei lá, né, fazem parte do ciclo. A gente quer saber em que posição ele está dentro daquele ciclo. Então, vamos colocar aqui. Ó, e qual que é o limite inferior? Então, assim, ó, quando ele estiver entre 0,25, então 0,25 e 0,75, tá? Entre 0,25 e 0,75, vamos olhar aqui, seria esse momento aqui, ó, ele está entre o 0,25 e o 0,75. Então, ele está andando para a esquerda, basicamente, né? Traduzindo, quando ele estiver entre esses valores, ele está andando para a esquerda. Então, vamos clicar aqui, pronto. E qual que é a ação que a gente quer? A gente quer que ele esteja espelhado ou não, né? Então, eu vou selecionar aqui o inimigo, buscar por espelhado, definir espelhado. A gente quer que ele não esteja espelhado, né? Porque aqui, ó, a imagem não está espelhada. A imagem original ela é assim, né? Então, a gente deixa não espelhado, beleza? E agora ficou fácil, ó. A gente aperta com o direito aqui nesse subevento, coloca adicionar senão, tá? E agora aqui a gente adiciona uma outra ação do inimigo, vou buscar por espelhado, e eu vou colocar, o estado agora sim é espelhado, né? Então, vamos colocar aqui pronto, porque quando ele estiver vindo daqui para cá e daqui para cá, né, ele sempre vai ter que estar espelhado, certo? Então, vamos voltar aqui. E é isso. Agora a gente pode rodar. Deixa eu voltar aqui para a nossa folha de eventos. Vamos apertar F5 e vamos ver se está funcionando. Ó, chegou no final, virou. Ó, a mosquinha, ó, tá vendo? Ela faz um percurso bem maior, ó, e só vira quando chega no final e começa a voltar. Tá? Então agora já está tudo certinho. Já posso jogar, tem os inimigos. Continua funcionando tudo certo. Ó. O bloquinho, ele também vira, né? Mas como ele não tem diferença, né? Ele estar virado ou não. Né? Acabou que ficou até um pouquinho difícil aqui de passar dessa mosquinha. Mas vamos lá. Né? Tá lá o bloquinho, tudo funcionando certinho. Então, assim, para a gente fazer, né, vários inimigos, claro, todos eles têm o mesmo comportamento ali, mas pelo menos a gente consegue diferenciar aí na imagem, a magnitude, né, o quanto eles voam, para onde eles vão, já dá para espalhar alguns inimigos aí pela fase. Beleza? Então eu falei que era um pouquinho mais complicado, mas depois que a gente faz, né, acaba se tornando simples e a gente consegue aí customizar bastante o nosso jogo. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo vai ser meio que uma finalização. Aí depois eu posso mostrar outras ideias, algumas coisas que a gente pode fazer no projeto. Eu vou ver se consigo fazer a troca de fase, né? Uma segunda fase, que você chegue na bandeira, vá para uma próxima fase e assim por diante. E aí, se vocês tiverem outras ideias, né, outras coisas que vocês querem ver nesses vídeos, por favor, deixem aí no comentário, nos comentários. E também, se vocês gostam de conteúdo assim gratuito, não deixem de se inscrever, dar um like aí que ajuda bastante, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.